Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos falar aqui sobre algo que muitos, eu acho que nem compreende o verdadeiro significado da palavra legalista. Porque existem uns chatos de plantão, na verdade, pessoas que são joios, né? Porque aquela pessoa que quer seguir o evangelho, mas só quer seguir um evangelho antropocêntrico, onde ele, o homem, é o centro do universo. Nós não temos que carregar a nossa cruz, não temos que fazer morrer a carne, não. É o evangelho contrário ao que Jesus falou com aquela mulher adúltera. Quando aquelas pessoas queriam apedrejar a mulher, porque ela tinha cometido realmente o ato de adultério, e Jesus perguntou: aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Então todo mundo se reconheceu que é pecador, se retirou, e as pessoas se retiraram. Mas Jesus falou que para a mulher: continue na sua vida onde abundou a graça, onde abundou o pecado, continue adulterando, superabundou a minha graça. Ele falou isso para a mulher? Não. Ele falou o que para a mulher adúltera? Nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. Então esse negócio desses chatos de plantão, falar que legalista quando a gente prega essa doutrina, primeiro que a doutrina não é nem para essas pessoas, não adianta. Por isso que eu falo sempre para vocês de eleição. Existe uma eleição. O nome se diz graça. Um favor imerecido. Nós que recebemos a graça divina, não é porque nós somos justos, porque nós somos bonzinhos, melhores que os pagãos, que os ímpios, os iníquos. Não. Nós éramos tão pecadores quanto eles. Mas Deus, por sua imensa misericórdia, resolveu nos agraciar com a palavra, o verbo que se tornou carne, a água, essa verdadeira água. A água viva, que é a palavra. Então vamos falar o que é legalismo. Eu peguei no Google. Vamos lá, meus amados. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Isso é legalismo. É a pessoa que fala: eu estou cumprindo essas doutrinas, mandamentos, para que eu seja merecedor da graça divina. Não, muito pelo contrário. Quando a gente passa a pregar doutrinas, quando a gente passa a entender doutrinas, quando a gente passa a cumprir os mandamentos do Senhor, é porque o Espírito Santo habita em nós e fez a gente mudar de rumo. Assim como aquela mulher adúltera. Jesus falou: vá e não peques mais, mude de caminho, não adultere mais. Vocês estão entendendo? Agora, doutrinas realmente não servem para pessoas feitas essas, porque elas querem um evangelho antropocêntrico, onde o ser humano é o centro do universo, onde a Bíblia, que é a sã doutrina, que é a palavra, que é a água, tem que se adequar à vontade da carne. Mas nós seguimos o evangelho teocêntrico, onde Deus é o centro do universo. E eu separei aqui um breve versículo de alguns capítulos. Romanos 5, versículo 19, fala assim, como pela desobediência, presta atenção, de um só homem, Adão, né? Muitos, não são todos, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornaram justos, não são todos. Aí eu vou ter aqui uma observação para não esquecer. Notaram o muitos? Isso prova que pela obediência é que nos tornamos justos. Aí alguns podem... Aí no livro de João, deixa eu botar João 14,15. Deixa eu ver se eu acho aqui, João 14,15 diz o quê? Olha só que João 14,15 diz, se vocês me amam, condicional, se. Assim Jesus induziu aquela mulher adúltera. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vocês estão entendendo? Obediência. Aí muitos podem dizer assim: mas isso aí, Wellington, está falando que pela obediência de um só. É de um só, Wellington, Jesus. Jesus, Wellington. Pela obediência dele que nós nos tornamos justos. A gente pode viver do jeito que a gente quiser, inclusive aquela mulher adúltera. Sim, pela obediência do Senhor Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1? Sejam meus imitadores, assim como Paulo foi de Cristo. Assim como aquela mulher adúltera tinha que ser imitadora de Cristo também. Não é continuar nos seus adultérios. E continuando aqui, Romanos 5, 20. A lei foi introduzida
para que a transgressão fosse ressaltada. Então, lá em Romanos 7 também diz muito bem isso, tá? Faz até comparação com casamento. Você, para se casar com a outra pessoa, você tem que o primeiro cônjuge tem que morrer. Se ele adulterou, se ele te abandonou, se ele se divorciou e casou com outra mulher, com outro homem, seja qual for a relação. O divórcio é a lei dada pelos homens, mas ele está vivo, então vocês estão em adultério. Assim é a mesma coisa com a lei e graça. Para que a graça reine, você tem que fazer morrer a lei. Aí muitos confundem isso, tá vendo? Isso é legalismo, tem que fazer morrer a lei. Não. Por quê? Porque a lei não salva ninguém, nunca salvou. Ela só nos acusa. Então, se a gente vive pela graça, a gente não vai adulterar, a gente não vai assassinar, a gente não vai fornicar. Vai entender que quem faz sexo antes de se casar é fornicação. E quem está casado, se divorcia e casa com outro, é adultério. Vocês estão entendendo? Então tem que fazer morrer a lei. A lei morre para nós. Por isso que a graça nos faz, através do Espírito Santo, com que as doutrinas não sejam uma causa para a salvação. As doutrinas são consequências da graça divina. Então tá, repetindo, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Eu estou adulterando. A lei já está entrando em mim, quer dizer, estou adulterando, tá? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aí, tá vendo, Hélio? Quanto mais a gente pecar, mais vai ter graça. Continuando a leitura. Agora Romanos 6, capítulo, para terminar, versículo do 1 ao 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aquela mulher adúltera, ela vai continuar no adultério para que a graça aumente? Quanto mais ela se deitar com outros homens, quanto mais ela se casar com outros homens e se deitar com outros homens, ela vai estar cada vez mais se contaminando, como diz Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Mas o que Jesus pede? Arrependimento. Jeremias capítulo 3 fala, olha, vocês se contaminaram, Israel, mas eu estou de braços abertos para recebê-los de volta. Porém, se arrependam das suas idolatrias, vocês que se divorciaram e casaram com outro. Eu estou aqui de braços abertos, mas se arrependa dos seus adultérios. Amado, não preciso falar mais nada, tá? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.